Não quero continuar assim, eu quero melhorar em ti. Sonda agora o meu coração, esbanja essência de adoração. O meu coração é o teu lugar, achegue-se a mim para ficar. E sem data de partir, moras comigo, moras em mim. Espírito Santo, não me dê. Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui estou eu mais uma vez, canal Servo de Deus, Lucas Almeida, para compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração através da palavra. Mas antes de começar aqui, eu quero agradecer a você que é inscrito no canal, que tem acompanhado os vídeos, deixado seus comentários, que você possa continuar compartilhando essa palavra, para que ela possa, como ela tem tocado no nosso coração, que ela também possa edificar a vida das pessoas. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Deixe seus comentários, suas sugestões e o que estiver ao meu alcance eu vou tentar fazer, amém? E você também que está chegando agora, que está vendo o vídeo pela primeira vez, o assunto que a gente compartilha aqui, que é a palavra de Deus, da forma que Deus tem me usado, mas com certeza vai edificar a tua vida, porque eu pus no meu coração o propósito de como a palavra tem tocado na minha vida, tem edificado a minha vida. A ideia, o propósito que eu coloquei no meu coração para com Deus é de compartilhar esta palavra para que ela também edifique a sua vida. Então, se você gostar aí, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, amém? Então, vamos para a palavra. A palavra hoje é lá em Atos capítulo 10, vai falar acerca de Cornélio, um oficial, ali do batalhão, e de Pedro. E a gente vai ler aqui, e durante esse estudo a gente vai estudar um assunto interessante. Eu fui até convidado sexta-feira agora passada para ministrar a palavra em um culto domiciliar, um culto de uma casa de uma irmã da nossa igreja, e foi esta palavra aí. Com certeza foi uma palavra que a gente tirou bastante proveito, e por isso hoje eu quero trazer esta palavra aqui, amém? Então, Atos capítulo 10, se você quiser abrir a tua Bíblia, para você acompanhar e entender melhor. Então, dei o tema para esta palavra: a salvação é para todos, vírgula, mas para todos aqueles que decidiram buscá-la, amém? E durante esse estudo você vai entender. Então, vamos para a leitura. Atos capítulo 10, verso 1 a seguir diz: Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso, ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muitos judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão e ele viu claramente um anjo de Deus, que chegou perto dele e disse: Cornélio, e ele ficou olhando para o anjo. Com muito medo, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu de você. Agora, mande alguns homens até a cidade de Jope buscarem o homem chamado Simão Pedro. Glória a Deus. Então, nesse começo aqui, a gente já leu um pouco sobre quem era Cornélio. Cornélio era comandante de um batalhão romano, e aqui nos diz a palavra que ele não era judeu, mas que ele ajudava os judeus com obras, ajudava os judeus de todas as formas ali, e por esta obra que ele estava fazendo, por ser um homem temente a Deus, e toda a sua casa ali era temente a Deus, Deus decide que vai salvá-lo, vai apresentar a salvação dele através do apóstolo Pedro, mas isso é mais na frente. Então, na primeira parte aqui que nós lemos, nós conhecemos quem era Cornélio, um comandante do batalhão, que era um homem religioso. E olha o que diz no verso 2: Ele e todas as suas pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muitos pobres e orava sempre a Deus. Então, olha as características que esse homem tem: um homem que ajudava os pobres, um homem que era fiel a Deus, adorava e orava ao Senhor, e assim também a sua casa. Então, hoje não é diferente. Hoje tem muitas pessoas boas, tem pessoas que talvez não estão no mundo do pecado, tem pessoas que não bebem, não fumam. Não estou aqui para falar das pessoas que bebem, mas se a gente for estudar a palavra de Deus, isso é pecado, A gente vai aqui, pode beber, pode fumar,
satisfaz a carne. Mas aí, no dia que o Senhor Jesus voltar, como vai estar a sua vida? Se você permanecer nesses erros, a salvação não vai chegar até você. Então aqui Cornélio nos ensina que temos que ser fiéis a Deus, temos que ter obras, temos que ter a oração, mas ainda faltava algo. E esse algo era o Senhor Jesus na vida dele. Então, aqui está um homem que era temente a Deus, mas faltava algo. Então, assim, tem pessoas na sociedade hoje que são pessoas de oração, são pessoas que têm uma vida, né, com Deus, tem pessoas que ajudam os pobres, tem pessoas que fazem obras sociais, mas isso não vai salvar, isso não vai trazer a salvação. Isso são obras, com certeza agrada a Deus, e com certeza essas pessoas vão ser abençoadas aqui por estas obras. Mas aqui estamos falando de um assunto acerca da salvação. Então as obras, elas não trazem salvação. O que traz a salvação é você levantar a mão para cima e dizer: eu quero o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. E aí você decide caminhar com Jesus, decide deixar os pecados, independentemente de pecado A, B, ou seja, fumar, beber, prostituir, não sei, independentemente de pecado. Aqui estamos falando da salvação. Então, Cornélio aqui tinha uma vida com Deus, mas ele precisava ainda aceitar o Senhor Jesus. Então vamos ler mais à frente, lá no versículo 10, eu não vou ler todo esse capítulo para não ficar muito extenso, mas durante quando eu for lendo, você vai acompanhando, que você vai entender melhor. Depois, se você quiser ler tudo, para que você entenda melhor essa passagem, amém? Então vamos ler aqui a partir do verso 10. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mata e come. E Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Então aqui Pedro tem uma visão, o Senhor dá uma visão para ele, do qual ele via ali animais impuros, e Deus mandando ele matar e comer. E ele dizia para Deus: Deus, mas eu não vou comer o que é impuro, o que a lei considera impuro. Porque Pedro foi criado na lei, né? E ele sabia que a lei ali, que ele foi criado e ensinado, considerava aqueles animais impuros, né? A lei do Senhor, a lei dos mandamentos, que vinha lá de Moisés para essa lei. Então, o Senhor diz para ele: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Então, o que a palavra está me revelando? Porque até então Deus chamou os seus apóstolos, estavam pregando praticamente para a maioria só judeus, mas ali o Senhor já começa a expandir o ministério, já começa a expandir a pregação sobre Jesus para fora, para os não-judeus, para todas as raças. Mais na frente a gente vai entender melhor, porque Jesus ali estava chamando Cornélio. Ele não era judeu, mas ele era alguém que temia a Deus, ele era alguém que ajudava os pobres, ele era alguém que adorava a Deus, ele era alguém que temia ao Senhor. Então, Deus chama a todos para a salvação, mas é todos aqueles que decidem levantar a mão e falar: eu vou buscar a minha salvação. Porque a salvação é de graça, mas nós temos que pagar preço. É de graça, sim, eu digo, porque não é comprada com dinheiro, é comprada com renúncia. É comprada quando a gente decide dizer: eu não vou mais viver a vida de pecado que eu levo. Se a pessoa beber, ela não vai beber mais. Se a pessoa prostituir, não vai prostituir mais. Se a pessoa, independentemente do que ela fazia de errado, mas diante de Deus ela vai deixar essa vida errada e vai tentar seguir uma vida de santidade, uma vida com Deus. Então aqui o Senhor Jesus Deus estava falando com Pedro para que ele levasse para fora, levasse também para os não-judeus, independentemente de raça, de povo. O Senhor Jesus aqui começou a ensinar que a salvação seria para todos, mas para todos aqueles que a quisessem. Então, Pedro tem essa visão e ele fica muito sem entender ela. Mas ali, quando ele acaba de ter essa visão, os homens que Cornélio havia mandado buscar Pedro, chega à casa dele. Vamos ler aqui no verso 17. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento os homens que Cornélio havia mandado
já tinham se informado sobre onde ele ficava na casa de Simão e estavam na porta. Verso 18. E eles chamaram alguém da casa e perguntaram: por acaso um homem aqui chamado Simão Pedro está hospedado? Pedro ainda estava pensando na visão, quando o Espírito Santo disse: escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora apronte-se, desça e vá com eles, vá tranquilo, porque foi eu que mandei que eles viessem aqui. Então Pedro desceu e disse aos homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram aqui? No verso 22 eles responderam: nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você fosse até a casa dele para que ele ouvisse o que você vai dizer. Aleluia! Então Pedro aqui, sem entender muito a sua visão, mas ali chega aqueles homens e rapidamente o Espírito Santo de Deus brada no coração dele, dizendo: esses homens vão te chamar e vão com eles, porque foi eu quem os conduzi até aqui. Eu preparei esse momento. Então Pedro, sem entender, ele vai porque ele é obediente a Deus. Então ele obedece a Deus e vai até a casa de Cornélio. Eu não vou ler todo esse capítulo, como eu disse, senão fica muito extenso, mas vamos aqui tentar ler as partes mais importantes, amém? Então Pedro é chamado pelos soldados que Cornélio manda ali, e ele obedece ao Senhor e vai até o encontro de Cornélio na tua casa. Vamos ler aqui no versículo 27, quando ele já está na casa de Cornélio. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida. Ali então disse a todos: vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem nas casas dele. Olha aqui, olha o que ele diz aqui: vocês sabem muito bem que a religião dos judeus, ele estava falando de religião, não permite que eles façam amizade com os não-judeus ou entrem na casa dele. Olha o grau que era. As pessoas que não eram judeus, os judeus não entravam nem nas casas dele. Mas o Senhor Jesus começou a mudar isso. Mas olha o que ele diz aqui: mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro e sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora quero saber o que foi que vocês mandaram me chamar. Então ali Pedro começa a entender a visão dele, porque os animais eram impuros e Deus dizia para ele comer, e ele falava para o Senhor: eu não vou comer, Senhor, porque é impuro. Mas Deus dizia: não fale que é impuro aquilo que eu purifiquei. O que Deus estava dizendo? Então Deus estava dizendo que ninguém é impuro. Deus estava dizendo que o chamado para aceitar o Senhor Jesus como Salvador, para querer a salvação, era para todos, mas para todos aqueles que quisessem. Então ali começa a expandir que o chamado para aceitar o Senhor Jesus não era só para os judeus, era para os não-judeus, era para todos os povos, é para nós, é para todos. Então, como eu disse, o tema é para todos aqueles que decidiram que vão começar a buscar essa salvação. Então, Pedro começa a explicar esta visão para Cornélio. Primeiro Cornélio explica para ele a visão do anjo, mas eu não vou ler novamente aqui, que fala aqui no versículo 30, porque a gente já leu sobre a visão de Cornélio. Então Cornélio explica aquela visão para Pedro, e Pedro então, a partir do verso 34, começa aqui: então Pedro começou a falar. Ele disse: agora eu sei que de fato Deus trata todos de modo igual, pois ele aceita todos que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Então Pedro diz aqui, ele já entende o que Deus queria falar, já entende o que Jesus queria que ele falasse ali. O Espírito Santo já revela para ele ali o que ele tinha que dizer, porque a gente aprende aqui que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe cor, Deus não escolhe raça, Deus não escolhe nacionalidade. O que Deus escolhe é pessoas que o temem, é pessoas que o adoram, é pessoas que o buscam, é pessoas que fazem obras, é pessoas que oram. Mas aqui, de tudo, o mais importante, Deus quer pessoas que levantem a mão e digam: eu quero o Senhor Jesus como Salvador da minha vida, eu quero mudar de vida. Então aqui Cornélio tinha uma vida para com Deus, mas ainda lhe faltava algo, faltava aceitar o Senhor Jesus. Então nós podemos viver uma vida aqui, nós podemos talvez viver uma vida de qualquer forma, uma vida de pecado, mas vai chegar um dia que vai chegar o tempo que nós vamos querer o Senhor Jesus
porque ele vai voltar para buscar a igreja, ele vai voltar para buscar os salvos. E aí, como você está se preparando? Se prepare, continue se estamos nesse caminho, continue nesse caminho. Você que ainda não decidiu estar, você que ainda não decidiu levantar sua mão e falar: eu quero Jesus, eu quero mudar de vida, pense nesse assunto, estude essa história de Cornélio, porque Deus vai mudar a tua vida. Cornélio já era um homem temente a Deus, mas ainda lhe faltava algo, mesmo sendo assim. Então, o que vai salvar não é obras, o que vai salvar não é fazer coisas boas, mas o que vai salvar é decidir aceitar o Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. É deixar a vida de pecado e começar a seguir um caminho, que o Senhor Jesus é o caminho que está lá em João capítulo 14, versículo 6, o qual Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é importante fazer obras, é importante trabalhar para o Senhor, mas se você ainda não tomou essa decisão, repense nisso, levante sua mão e aceite o Senhor Jesus. Amém? Então ali Pedro, ele já vai apresentar o Senhor Jesus. Esse era o plano que Deus tinha para a vida de Cornélio, que Deus tinha para a casa de Cornélio. E Deus levanta Pedro para cumprir essa obra. E assim hoje não é diferente, Deus nos levanta para cumprir essa obra. Então pregue o Evangelho, fale de Jesus às pessoas, fale de Jesus no seu trabalho, fale de Jesus onde você estiver, porque isso vai agradar ao Senhor. Porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que a riqueza do mundo inteiro. Então, para Deus é valioso. E quando uma alma se arrepende e decide aceitar Jesus, diz-nos a Bíblia que há festa no céu, há festa no céu. Então, fale do Senhor Jesus, porque isso é mais importante para o Senhor, é que a alma se salve. E o coração de Deus pulsa por almas. Então Pedro ali, ele vai falar o que o Senhor queria que ele fizesse. E não é diferente. Com certeza o Senhor quer que nós façamos isso, apresentamos o Senhor Jesus. Então ali Cornélio tem a visão, Pedro tem a visão. E ali ele entende a visão. E ele rapidamente ele vai apresentar o Senhor Jesus para aquelas pessoas em poucas palavras. Porque se ele fosse falar tudo que viveu com o Senhor Jesus, o tempo que levaria. Mas ele apresenta o Senhor Jesus. E o que acontece no final é impressionante. Então vamos ler aqui a partir do verso 36. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel anunciando a boa notícia da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte dizendo o bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém, e depois o mataram pregando numa cruz. No verso 40, Pedro continuou: porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos testemunhas que Deus havia escolhido. Nós comemos, bebemos com ele, depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o Evangelho ao povo e testemunhar, porque ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Aleluia! Glorificado seja Deus! Então, Pedro apresenta o Senhor Jesus para Cornélio e para sua casa. Isto era o que o Senhor queria. Então, eu quero te dizer nesta manhã, o Senhor já tem se apresentado para você, para sua casa, através de uma palavra de alguém, através de uma pessoa que vai até a tua casa, um culto. A pessoa te oferece um culto na tua casa, em alguma igreja. Com certeza o Senhor Jesus já tem batido na tua porta. E aí, eu quero te perguntar, você tem abrido a porta? Se você já está com o coração com o Senhor Jesus, se você já está, como eu decidi, entregar a tua vida para o Senhor Jesus e aceitar Ele como Salvador, glória a Deus pela tua vida, que Deus continue iluminando, que você permaneça nesse caminho. Mas aqui eu creio que eu estou falando a pessoas que ainda não decidiram também. Então, se você ainda não decidiu, pense nesse assunto, porque vai chegar um tempo que você vai precisar do Senhor Jesus.
Então, decida agora aceitar Ele como seu Salvador. Decida prestar um culto ao Senhor. Decida buscar ao Senhor de alguma forma, indo a uma igreja, aceitando Ele como seu Salvador. Mas isso, a gente que prega a palavra, a gente não está obrigando, mas é só estar apresentando, como Pedro estava apresentando ali a salvação. Então hoje nesse vídeo eu quero mais uma vez apresentar a salvação, que você pense nesse assunto. Amém? Olha o que é muito interessante aqui, que vai acontecendo no final desse capítulo, no versículo 44, para a gente ir terminando esse vídeo. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Quando Pedro estava falando, Pedro começou a falar e o Espírito Santo veio sobre aquele povo. Imagina como estava o coração daquele povo, como estava o coração pronto para receber a palavra de Deus, pronto para receber o Senhor Jesus. O temor ali no coração deles estava grande, estava preparado. É como uma terra preparada para receber uma semente, uma terra boa, que a semente vai nascer e vai frutificar. Então nós temos que ser uma terra boa para que a palavra venha brotar no nosso coração. Então quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ouvindo a mensagem. E os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter chamado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviram os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem grandemente a Deus. Então Pedro disse: estas pessoas receberam o Espírito Santo, como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? No verso 48, para a gente encerrar. Então mandou que aquelas pessoas que fossem batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, e elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Glória a Deus, olha o que acontece. Então Pedro começa a falar, e as pessoas são cheias do Espírito Santo, e ali já acontece que pessoas levantam a mão: eu quero o Senhor Jesus, aceito o Senhor Jesus, e se batizam, e aí decidem viver a vida que o Senhor Jesus quer que nós vivamos. Decidem trilhar o caminho com o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador. Amém? Então este é o assunto. A salvação é para todos, mas para todos aqueles que decidiram, que vão buscá-la. Então, você que já decidiu, continue com essa decisão. Continue orando a Deus para te fortalecer nessa caminhada. E você que ainda não decidiu, pense nisso. Leia essa história, peça direção ao Senhor, busque uma forma, porque é necessário. Aqui é bom a gente ter momentos bons, é bom a gente ter bens materiais, né? Mas com certeza, o principal que temos que buscar é a nossa salvação, porque o que está aqui vai passar, mas a salvação para com Deus, a vida eterna é para sempre. Então, vamos nos preparar cada dia mais para essa salvação. Então aqui, os apóstolos começaram a entender que a salvação não era só para eles, não era só para os judeus, mas era para os não-judeus, era para todos, independentemente de raça, religião, cor. Quando Jesus veio, Jesus não veio para pregar religião, Jesus veio para quebrar a religião e veio para pregar o evangelho da cruz. O que salva é Jesus, não é religião que salva. A religião, ela traz regras que é essencial para a gente seguir a obra de Deus, para a gente seguir a nossa vida, uma vida agradável a Deus. Mas além disso, nós temos que viver uma vida com o Senhor Jesus. Nós temos que aceitar Ele como o único suficiente Salvador. Não estou dizendo que a religião não é importante, com certeza é, porque ela é uma forma que Deus criou para que nós vivêssemos, né, a sua lei, né, e a religião faz parte disso. Mas além disso está o Senhor Jesus, e só tem vida eterna com Jesus, só tem um caminho verdadeiro com Jesus. Lá em João 14,6, não se esqueça, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega até o Pai se não ser por mim. Então às vezes a pessoa pode dizer: eu amo a Deus, eu amo a Jesus, mas se ela ainda não decidiu aceitar Ele, se ela ainda não decidiu ter Ele como Salvador e buscando Ele, fazendo as atitudes que mostram que essa pessoa está seguindo Jesus, infelizmente a pessoa ainda não vai ter a salvação. Então a salvação é conquistada dia após dia, e que cada dia nós possamos buscá-la constantemente
Então esta foi a palavra de hoje, que ela possa edificar a tua vida. Quero agradecer você que viu o vídeo até aqui, que Deus abençoe poderosamente a tua vida e vamos fazer uma breve oração juntos para a gente encerrar. Amém? Se você puder, feche seus olhos. Ó Deus soberano Pai, aqui estou eu, meu Deus, e aqui está também esta pessoa que viu este vídeo. Ó Senhor, eu te agradeço, meu Pai, por esta palavra que o Senhor vem falando acerca, Senhor, da salvação hoje, que ela é para todos, mas para todos aqueles que decidiram buscá-la. Ó Senhor, obrigado por esta palavra, por esta reflexão, por esta pessoa, meu Deus, que viu, que ouviu, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-la grandemente e se ela já decidiu, Senhor, estar nesse caminho, que o Senhor continue abençoando ela, fortificando, dando vigor e saúde na vida dela, para que ela continue te buscando, Senhor. E esta pessoa que ainda não decidiu, Senhor, que ela possa refletir e que ela possa, Senhor, ter a decisão de buscar o Senhor Jesus e aceitar Ele como único, suficiente Salvador. Porque como o Senhor disse em João 14,6, só tem um caminho e esse caminho é Jesus. Ó Deus, te agradeço, meu Pai, por este momento, esta oportunidade, por esta pessoa também, Senhor, que está vendo o vídeo. Ó Senhor, eu te agradeço porque o Senhor nos apresenta a salvação. E se nós já conhecemos ela, o Senhor está reforçando para que nós continuemos buscando ela. E Senhor, obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, ó Deus. Continue abençoando esta pessoa, continue também me ajudando, Pai, para que eu mantenha, meu Pai, esta obra, este canal, para compartilhar esta palavra. Senhor, eu te agradeço por tudo, além de tudo isso que o Senhor tem feito, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de buscar o Senhor. Ó Senhor, eu te agradeço pela graça, pela misericórdia e porque, meu Pai, o Senhor tem nos alcançado através da palavra e com certeza, como o Senhor chamou Cornélio e a família dele, o Senhor nos chama para, Senhor, para te aceitar e para viver o melhor do Senhor, que é viver a tua palavra. Então te agradeço e te peço, meu Pai, que continue, Pai, abençoando esta pessoa e continue, Senhor, colocando no coração dela o desejo, meu Pai, de saber mais da tua palavra e o desejo principalmente de buscar a salvação, de viver o que o Senhor Jesus Cristo nos chamou para viver, que é o ensinamento dele, que é a palavra. Em nome do Senhor Jesus, o Evangelho da cruz. Eu te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Então esta foi a palavra de Deus, que ela possa edificar a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Jesus possa abençoar os seus caminhos, possa abençoar a tua vida e que Ele continue no seu coração, que você continue dando lugar para Ele viver. E que você viva o que Ele quer que você viva, que é o Evangelho da cruz. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, não me deixes. Não quero ser como sempre fui. Eu quero ser o que queres pra mim. Espírito Santo, caminha comigo, meu melhor amigo. Lugar seguro, quando adoro eu estou. Não quero continuar